Oi, gente. Eu sou a Renata Matos e sejam muito bem-vindos à Aurora e Natureza. Bom, como falado no áudio passado, a gente vai estar aí trilhando o caminho do autoconhecimento, né? E é um passo a passo. Então, todo passo a passo, você tem pontos que é imprescindível de você entender e conhecer, que é o inicial, para depois você ir galgando outras coisas. Mas essas ideias iniciais você precisa entender para o restante fazer sentido, porque se você começar algo de trás para frente, do meio para frente, ou do meio para trás, fica mais difícil o entendimento. Então, para começar, para tudo ser mais simples e para começar, é muito importante, gente, que vocês conheçam as leis universais. Ela é quem rege todo o universo, todo o universo. Então, tudo que acontece no mundo, na nossa vida, ela está embaixo dessa lei, dessas leis, que são as leis universais, tá? Você vai ter aí vários segmentos falando de 6, 5, 7, 12, 15, né? Leis universais. Mas, como eu já expliquei, aqui a gente vai falar em cima da, das 7 leis universais que você encontra, por exemplo, lá no site da Cristina Cairo e que vem dos ensinamentos de Hermes Trismegistus. Essa é a base, tá bom? Para mim é a mais coerente, para mim é a que faz todo sentido em cima de tudo que eu já estudei. E se você conhece bem essas 7 leis, olha, já faz toda a diferença na sua vida, né? É, lá no Facebook da Aurora Natureza, no Instagram da Aurora Natureza, eu fiz um post falando e como deixar a vida mais simples. E como deixar a vida mais simples é conhecendo as leis universais, tá? Então, assim, a gente, em algum momento da vida, já se perguntou o porquê de tudo isso? Qual o sentido de tudo isso? Aonde isso vai levar? Ou então aquela frase, para o mundo que eu quero descer. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? E se você é uma rara exceção que nunca se perguntou isso, sinto muito te informar, mas uma hora você vai perguntar sim, né? Então, assim, as leis universais, elas explicam isso. Sim, elas explicam isso. Elas te dão entendimento do porquê de tudo isso, de qual o sentido disso e aonde isso vai levar, tá? São 7 leis universais, tá bom? E eu vou passar aqui para vocês quais são. A primeira lei é a lei de causa e efeito. A segunda lei é a lei do retorno. A terceira lei é a lei semelhante atrai semelhante. A quarta lei é a lei do silêncio. A quinta lei é a lei da projeção. A sexta lei é a lei da doação. E a sétima lei é a lei do distanciamento, tá? Então, assim, se você
entende que as leis universais, elas são como a lei da gravidade, tá? Ela tá aí, lei de Newton. Newton coloca que se eu soltar um copo, ele vai cair no chão, certo? Certo. Você não precisa entender de física e conhecer essa fórmula para saber que isso vai acontecer. Isso vai, para que isso aconteça, isso vai acontecer. A mesma coisa são as leis universais. Você não precisa entender, você não precisa saber que ela existe, mas você já está sob o efeito dela. Não tem como ser diferente. Elas estão regendo tudo. E aí, é por isso que quando você conhece essas leis, quando você conhece o funcionamento dela, tudo fica mais fácil. Gente, é assim, é só você pensar da seguinte forma, como as leis de trânsito, tá? Se você conhece as leis de trânsito, onde é proibido estacionar, onde é proibido ultrapassar, qual a velocidade que você pode atingir para fazer aquela curva, quem anda do lado direito, quem anda do lado esquerdo, as placas de trânsito, blá 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 blá, fica muito mais fácil. O trânsito fica fluido, as pessoas conseguem se locomover. Agora pensa se ninguém conhece essas leis, tá? Essas leis de trânsito. Ninguém anda, gente. Vira um engarrafamento só. Você não consegue virar a esquina da sua casa, tá? Então, assim, é do mesmo jeito. Infelizmente, a gente foi ensinado as leis da sociedade, ensinaram pra gente as leis dos homens, ensinaram pra gente as leis de trânsito, ensinaram pra gente uma série de coisas, menos isso. Então, as leis universais, quando você entende, elas diminuem e muito as suas chances de erro, elas diminuem e muito as suas chances de falha, né? Quando você sabe como elas funcionam e coloca elas a seu favor, a vida fica muito mais simples. Por quê? Porque você vai estar trabalhando essas forças. Você vai estar trabalhando junto com essa força maior que vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma muito mais simples, né? Eu não estou dizendo aqui que você nunca mais vai ter desafios se você praticar as leis universais, que a sua vida vai ser um conto de fada da Disney, com um passarinho cantando, coelhinho pulando e blá blá blá, tá? O que eu tô dizendo é que será muito mais simples você passar por determinados momentos e situações, ok? Então, assim, é muito importante que você entenda que o universo, ele realmente é regido por leis. E não são as leis dos 10 mandamentos, tá bom? Como disse. Cada uma dessas leis, elas vão estar trazendo pra gente um ensinamento, uma postura diante da vida, uma forma de se posicionar. Tudo é energia, gente. Tudo é energia, tá? E essa energia é que faz com que
as coisas se atraiam, com que as coisas aconteçam. E a energia é o que movimenta tudo, tá? Então, assim, cada uma dessas leis universais, ela vai trabalhar um ponto específico de canalização de energia, ok? Ela vai te ensinar a se posicionar, ela vai te ensinar a mudar muitas vezes a forma de olhar. Gente, a gente aprendeu muita coisa errada. Eu brinquei agora há pouco com vocês sobre contos da Disney, mas é sério. Desde criança a gente é bombardeado com informações errôneas. Tipo, os contos de fadas, onde sabe, as coisas acontecem de uma determinada forma, onde tem a princesinha que fica ali esperando. Eu tô tirando os conceitos filosóficos, tá bom, gente? Entendam. Lógico que existe todo um conceito filosófico, blá, 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 que ninguém te ensinou a capturar. Então, eu tô falando a grosso modo, ok? Que tá ali a princesinha esperando o príncipe vir e salvá-la, né? Aí depois os filmes de Hollywood, onde também tem o herói, né? Que é o mocinho que vai e luta pelo sentimento da mocinha. E aí a gente tem a mocinha que chora, por quê? Porque o amor vai transformar o rapaz. E aí depois a gente tem as novelas da Globo, onde ou as novelas do SBT, ou as novelas mexicanas, ou hoje o que está muito em alta, que são as séries do Netflix, sempre um enredo de luta e de submissão. E de esperar no outro né? E você vai vendo tanto aquilo que você vai achando que aquilo é o certo mesmo. E é muito drama, gente. É muito drama. É muito drama. E a vida não é assim. É diferente. Não é pautado no outro, é pautado em si. Então, se você quer que as coisas mudem, muda você, que o mundo muda. Agora, esperar que o mundo mude para que a vida fique melhor para você, não vai rolar, né? Lembra que eu falei? Tira as pedrinhas das mãos, por favor. Você vai ter que quebrar determinadas crenças, você vai ter que quebrar determinados conceitos, e esse é um desses, né? O mundo não vai mudar. O que precisa mudar é o seu olhar. Quando você muda o seu interior, quando você muda o seu olhar, quando você muda a sua postura, gente, aí sim o seu mundo muda. Por quê? Porque você entra na frequência, tá? Bom, eu sei que deve estar ficando um pouquinho confuso, mas não se preocupe nesse momento, ok? Esse áudio é para quê? Para você entender que existem leis universais. Só isso. É só isso que eu quero agora. Que você entenda que as leis universais elas existem, que elas estão governando todo o universo, então automaticamente estão governando a sua vida desde sempre, você tendo conhecimento delas ou não. E que para deixar a sua vida mais simples e mais fácil, um ponto primordial para isso é você conhecer as leis
universais. E aí eu vou repetir, tá? São 7. 7 leis, ok? Vou repetir, ó. Lei de causa e efeito, lei do retorno, lei semelhante atrai semelhante, lei do silêncio, lei da projeção, lei da doação e lei do distanciamento, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: vamos estudar uma a uma. A gente vai falar de uma por uma, tá bom? Então, a primeira, óbvio, vai ser a lei da causa e efeito, que eu vou estar falando no próximo áudio, tá? E aí eu vou explicar direitinho para vocês como ela funciona, o que acontece na sua vida, né, na regência dessa lei da causa e efeito, e como que você trabalha essa lei a seu favor, tá bom? Essa é a parte mais importante de como você trabalha essa lei ao seu favor. Só que, gente, entende também uma coisa, não é usar as leis para que as coisas aconteçam como você quer, não, tá? É você entender essas leis, incorporar essas leis, ver como ela é importante, o funcionamento dela, e aí sim mudar de verdade a sua conduta por entendimento para as coisas mudarem, tá bom? Então, o que eu queria passar para vocês nesse áudio é exatamente isso. Falar que essas 7 leis existem, tá bom? E que a gente vai estar falando de uma a uma e entendendo uma a uma. Esse é o comecinho da nossa trilha, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa pequena explicação do que são as leis universais, tá? E eu aguardo vocês no próximo áudio pra gente tá falando de uma a uma. Se a sua energia é semelhante à minha, vem, continua aqui e deixa seu like, é muito importante, por favor. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, por favor, que você vai estar ajudando muito. Não só a Aurora, mas vai estar ajudando você e outras pessoas a ter acesso a esse conhecimento, tá bom? Um grande beijo e até o próximo áudio.